Nesse vídeo eu não quero falar algo para poder agradar, e sim para trazer edificação. E eu queria falar com vocês a respeito das maquiagens, né? Porque eu me lembro muito bem, quando eu era adolescente, os textos que pastores usavam para pregar contra as maquiagens, né? Quem veio das igrejas antigas, que conhece, né, a doutrina delas, sabe que era uma doutrina rígida, porém, um pouco, com todo respeito, um pouco ignorante em relação à interpretação bíblica, né? E um dos textos que eu mais ouvia na igreja contra as maquiagens era esse daqui, em Isaías capítulo 3, o versículo 15 em diante, que diz assim, ó: que tendes vós que afligir ao meu povo e moer a face do pobre, diz o Senhor dos Exércitos. Então quem está dizendo aqui é o Senhor dos Exércitos. E o texto era esse daqui, ó: diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, quer dizer, as mulheres, né? E têm olhares impudentes, e quando andam, vão como que dançando, né? E cascavelando com seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, né? E o Senhor porá descoberto sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas e as luetas e os pendentes e as manilhas e as vestes resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços e a cadeia e as caixinhas de perfumes e as arrecadas, ó, os anéis, as joias pendentes do nariz e as vestes de festas, e os mantos e as coifas e os alfinetes, os espelhos e as caixinhas de perfume, linho fino e as toucas e os véus, né? Aí usavam esse texto e interpretavam tudo errado, falando que Deus não aceita enfeites no cabelo, adorno no braço, né? Caixinhas de perfume, vestidos bonitos, né? Então interpretavam errado isso daí. E aí era proibido, né, nas igrejas irmãs de usarem, né, adornos, um vestido bonito, maquiagem, né? Mas conforme foi passando o tempo, a gente foi entendendo melhor esse negócio. Por quê? Porque Deus estava falando aqui com esse povo. Estava falando aqui, era um castigo. As mulheres podiam se andar bem arrumadas. Mas o que Deus estava falando aqui? Eu não vou tirar porque eu não gosto disso. Eu vou tirar porque o meu povo está na idolatria. Olha o contexto, capítulo 2, né, do mesmo livro de Isaías, versículo 8. Olha lá. Além das mulheres estarem bem vestidas e tudo, ó, também está cheia de ídolos a sua terra. Inclinar-se-ão perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ah lá. Ali o povo se abate e os nobres se humilham, portanto lhes não perdoará. Então o que estava acontecendo aqui? O povo de Deus estava na idolatria, estava servindo deuses que não agradavam. Você vê, né? Não é difícil a interpretação do texto. Mas o que acontece? Ensinavam errado, pegavam os textos isolados, e por muito tempo as irmãs nessa parte foram perseguidas, né? E o que acontece nisso daqui? A gente tem que entender, não é pecado se vestir bem, não é pecado o adorno. Se adorno fosse proibido, então os homens teriam que parar de usar relógio. Porque hoje em dia você vê na igreja um relógio mais bonito do que o outro, um mais caro do que o outro. E isso é adorno. Ah, mas é para mim ver a hora. Então, mas se transformou hoje um adorno, porque você pode olhar a hora no celular, né? Então, vamos ver aqui. As mulheres podem sim se vestir bem, se arrumar, colocar os seus brincos, se maquiar, porque isso não desagrada a Deus. O que desagrada a Deus é o pecado contra os mandamentos dele. É isso que desagrada a Deus. A Isaías falou isso daqui. Falou que Deus estava mandando, que Deus ia arrancar essas coisas das mulheres e tal, né? Ia punir o povo dele. Mas por quê? Por causa que elas estavam usando aquilo? Não.
Era por causa que a nação inteira estava envolvida na idolatria. Então você vê que quando você muda um texto, você interpreta ele mal, você, além de omitir a verdade, você atrapalha a vida de uma pessoa, porque você não ensina o real motivo que Deus estava falando isso, e também começa a inventar outras coisas que não está na Bíblia, né? Mas, realmente, as mulheres sim, elas sempre se adornavam. Tanto que o homem de Abraão, que foi buscar uma mulher para Isaac, lá em Ur dos Caldeus, quando ele foi para lá para Mesopotâmia, quando ele chegou lá, ele colocou brinco, colocou um pendente no nariz de Rebeca, sendo que aqui em Isaías fala, né, que as mulheres estão usando os pendentes no nariz e Deus vai arrancar. O homem tinha colocado um pendente no nariz de Rebeca. Então, colocou joias nela, né? Então, não é pecado isso. A mulher se arrumar, o homem se arrumar. O que é pecado é a transgressão da lei. Claro que se uma pessoa querer sensualizar, né, o homem, tanto o homem como a mulher, isso vai se tornar um pecado. A pessoa se sensualizando, né? Mas colocar um adorno, colocar uma pulseira, colocar um relógio, colocar um brinco, isso não é pecado. A pessoa, a mudança que Deus fez em nós, ela começou de dentro. Claro que a gente vai refletir aqui fora do corpo o que está dentro do nosso coração. Se Deus fez a mudança dentro de você, é claro que você vai fazer a diferença. Você pode andar bem arrumado e fazer uma diferença muito grande deste mundo, tá? Se talvez você tenha alguma dúvida, quer deixar aqui nos comentários, nós fazemos alguns outros vídeos a respeito disso. E para você que ainda não é inscrito no canal, eu peço desde já, se inscreva, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.